Bom dia, quinto ano. Vamos para a nossa aula de História de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o período Neolítico. O que foi esse período, como ele surgiu, quantos anos, nós podemos observar que isso aconteceu e principalmente quais eram as práticas praticadas naquela época. No período Neolítico, nós temos uma prática muito importante que é a agricultura, ou seja, a plantação para a sobrevivência. Naquele período, os seres plantavam, colhiam e assim iam sobrevivendo. Além da plantação, ou seja, além da agricultura, nós também temos a pecuária, que é a criação de animais. Naquele período também eles já começaram a criar os animais, saindo da vida nômade, e tendo agora uma área fixa. O que significa isso? No período Neolítico, nós temos certeza de que eles tinham uma moradia fixa, saindo da área neolítica. Ou seja, a partir do momento que eles se fixaram em um lugar, começaram a plantar, começaram a colher, começaram a comer, começaram a criar, começaram a se estabilizar fisicamente, se estabilizar de forma alimentar, de forma social. Nós podemos observar que há a chamada independência, a independência do ser. A partir do momento que você, que seu pai, que sua mãe, começa a ter a sua própria casa, como é o caso dos neolíticos, começaram a ter as suas próprias casas. Não é o que nós imaginamos hoje, mas sim já era considerado a casa deles. Então, a partir do momento que temos a casa, temos o emprego, nós temos a nossa criação, nós temos a nossa plantação, nós somos independentes. E da mesma forma foi feito essa análise sobre os neolíticos. Grandes eras, que são a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. O Neolítico é a última etapa da Idade da Pedra. Começou com o surgimento da agricultura e da pecuária. Neolítico significa pedra nova. E isso explica a aparição de ferramentas de pedra muito mais elaboradas do que no Paleolítico. O Neolítico tem a sua origem com a aparição da agricultura e da pecuária. Neste período, os seres humanos começaram a domesticar animais como as cabras, as ovelhas e as vacas, das que podiam obter carne, leite e peles para se agasalhar. No Neolítico, também começaram a cultivar a terra para conseguir alimentos, semeando distintos cereais como o trigo ou a cevada. Por este motivo, deixaram de ser nômades e viraram sedentários. Já não precisavam se locomover para buscar alimento, eles tinham tudo o que precisavam para sobreviver nas suas aldeias. No Neolítico surgem os primeiros assentamentos, que foram construídos perto de zonas férteis onde a água era muito abundante. Eles precisavam dela para que os animais pudessem matar a sede. Os cultivos melhoraram a alimentação, por isso a população começou a aumentar rapidamente. As aldeias começaram a ser muito grandes e surgiram algumas estruturas sociais. Apareceu a figura do chefe da tribo, que era o responsável por manter a ordem e a segurança da população. No Paleolítico foram construídas as primeiras ferramentas de pedra que foram melhorando durante o Neolítico. A principal mudança foi a de polir as pedras ao invés de golpeá-las. Assim, podiam obter objetos muito mais afiados e resistentes com os quais podiam caçar melhor e cultivar a terra de uma forma mais eficaz. Por exemplo, eles inventaram a foice, ferramenta usada para colher as plantações do campo ou enxadas para arar a terra. Uma das ferramentas mais importantes foi o moinho manual, usado durante o Neolítico para moer grãos. Este período foi marcado por uma invenção muito importante, a roda, que serviu para facilitar as tarefas agrícolas. Chegou aos nossos dias e é impossível imaginar a vida sem ela, você não acha? Outras grandes invenções também apareceram, como o tear, que levou à fabricação dos primeiros tecidos. Após esta descoberta, as primeiras velas de navio foram feitas para navegar usando a força do vento. Os habitantes do Neolítico também são conhecidos pela descoberta e fabricação da cerâmica.
As primeiras construções megalíticas também aparecem, possivelmente servindo para enterrar os mortos e adorá-los. As aldeias foram crescendo e seus habitantes começaram a usar metais para melhorar as tarefas do dia a dia. Com a chegada dos metais, o período neolítico termina e a idade dos metais começa, uma nova era da pré-história. Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre este período. Você gostou? Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile & Learn clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos. Agora que você já assistiu o vídeo, vamos fazer a nossa atividade. E algumas questões são bem positivas, né, e bem diretas, que você com certeza, após ter assistido esse vídeo, já vai conseguir responder. Como? Explique o que foi a Revolução Neolítica e qual evento ficou conhecido como uma revolução. Nós sabemos que a palavra revolucionar significa mudar para melhor. Então, a partir do momento que nós temos essa base neolítica, nós podemos observar que houve sim uma mudança. Além de estabelecerem as casas e as plantações, eles não saíram mais do seu local e fixaram a sua moradia. E lá eles plantavam e criavam os animais. Então isso foi uma grande revolução. Nós também temos a próxima pergunta. Como? Quais foram as medidas que o desenvolvimento da agricultura estabeleceu? Então, a partir do momento que eles começaram a desenvolver a agricultura, quais foram as medidas? O que vocês acham que aconteceram? Né? O que vocês acham que aconteceu nesse momento? Na minha opinião, de acordo com o que foi estudado e de acordo com o que vocês também já devem ter observado, a agricultura ela foi de extrema importância para o período neolítico, pois a partir dela, os neolíticos conseguiram se estabilizar e fazer com que eles não precisassem sair de canto a canto, de lugar a lugar, procurando por uma moradia melhor e pela sobrevivência, sendo que eles tinham tudo naquele local. Próxima pergunta. Além da agricultura, qual outra atividade foi desenvolvida pelas comunidades neolíticas? Então, nessas comunidades, que eram as áreas de vivência dos neolíticos, nós podemos observar que há várias outras formas de vida. Essas formas de vida que eu me refiro é referente às práticas que eram praticadas, né, lá naquele período. Além da agricultura, o que vocês acham que eles faziam? Como eu já disse, eles faziam a pecuária, eles criavam animais. Então, a partir do momento que você assistir o vídeo, você vai conseguir responder não só essas questões que foram citadas, mas todas da nossa apostila, viu? Vamos lá, todo mundo respondendo a tarefa e até a próxima. Tchau!